A construção em si tem que ser assim, ó, o mais básica possível, cara. Good morning everyone, we are entering the last quarter of 2019. We are about to go to 2020. Can you figure that out? Can you imagine that? We are going to the 20th year of the 21st century. So that's a lot. And 2000 was a very important year for me, which was the year that I joined the Order of Demoli Order. So that's pretty cool, that's pretty impressive to think that 20 years went by since that and that we have a lot to do yet. I'm 35. When I was 20 years old, I thought I was old enough or too old to conquer anything. And now that I'm 35, I know that I'm going to live at least 2 times the age that I am right now. So I think our generation is going healthy to live up to 110, 120 years. So that's pretty exciting. But the last quarter for me is always tough, but that doesn't mean that I'm going to quit. It's the time that I need to talk to investors about to invest, of course, but they already are like throwing the towel because it's the end of the year. They don't want to commit with anything new, and they are planning the next year. So it's very frustrating because we get a lot of no's, but in the last 5 years, since 2014 actually, I discovered that if we triple down, quadruple down, quintuple down our efforts in the last quarter, the first quarter of the year is pretty good. That's how we managed to raise $16 million to do our first investment here in the United States. It was by the end of the year that we started talking to people, and in January, February, we raised $16 million. So it's time to repeat that. It's time to repeat that because this is Miami, baby, and I don't want to lose it. Só para explicar, mas nós viemos, a GEVO conseguiu ser down no momento que foi indicação do Brian, que hoje é membro do grupo do Doral. Se quiser falar... Só para passar um pouco da minha experiência aqui no Recomendo. Às vezes a gente, ainda mais para todo mundo que está começando com o grupo agora, vindo pela primeira vez, a gente demora a ver resultado, principalmente em alguns segmentos. O meu segmento, que é de construção e desenvolvimento de projeto, a curva entre eu pensar num projeto e executar ela é muito longa. Então, às vezes, a gente tá aqui no Recomendo, vindo todos os dias, toda semana. Eu estou no Recomendo há 1 ano e meio, mais ou menos, e eu recebi o primeiro hot lead agora. Mas isso não significa que nesse... desculpa. Mas isso não significa que nesse período o Recomendo não foi útil para mim. Ele foi útil para mim em várias frentes. Primeiro, dentro do meu grupo, eu passei a ter vários fornecedores que antes eu tinha que ficar catando por aí. Então todos os seguros, é o Brian que faz, a minha contabilidade é a menina lá do nosso grupo que faz, a parte de desenvolvimento de software dentro do Recomendo eu achei. O rapaz que está fazendo a piscina de umas casas que a gente está construindo veio do nosso grupo. O piso eu comprei do pessoal ali. Então, só nesse aspecto, o Recomendo já me ajudou, já simplificou a minha vida muito. Segundo, a oportunidade que ele me deu de conhecer pessoas fora do grupo. Isso é extremamente importante. Estou com uma pessoa hoje, que logo vai se converter no Money In também, que eu conheci visitando um grupo, e ela era uma visitante do grupo também. Então, naquele momento que eu posso me apresentar aqui, eu me apresentei. Como basicamente não tem nenhum developer em outra região, isso foi em novembro do ano passado,
Há 2 meses atrás ela veio aqui, Daniel, estou nos Estados Unidos, quero investir, preciso falar contigo. Então, ela coincidentemente era visitante no mesmo grupo que eu fui visitar e por eu apresentar a minha empresa, isso gerou um hot lead. As palestras que a gente faz, eu filmo todas e boto na internet. E hoje isso é uma fonte de conteúdo para mim, para as pessoas conhecerem o meu trabalho muito forte. Porque na internet hoje tem um monte de gente dizendo o que faz, mas tem pouca gente mostrando o que faz. E quando a gente está no Recomendo, tem essa oportunidade de falar por 20 minutos, uma plateia qualificada, e pode divulgar isso para os outros, isso aumenta o nosso selo de credibilidade de uma forma que vocês não imaginam. E por fim, agora consolidando esse ciclo, eu quero agradecer o Brian. A gente vai construir um prédio para um cliente dele, um fourplex, de uma indicação que ele me fez em janeiro, e agora a gente assinou o contrato. Então, 8 meses depois, é bem bacana que é o primeiro maninho do grupo. Daqui sim, porque ele Primeiro maninho, o grupo já começa com maninho. Isso pra mim é um pouco, me machuca um pouco porque ele foi gerado lá no nosso grupo, no Prosperity, mas eu fico feliz que o primeiro maninho do grupo vai ser aproximadamente aí de 560 mil dólares, que é o orçamento do projeto, e eu agradeço o Brian por isso. Os móveis são da Delano. Sim, Os móveis a gente fez, a gente fez com a própria Delano aqui. Eles têm uma loja ali em Boca, não sei se tu conhece, pessoal. E na verdade é isso que eu queria saber, porque tudo depende, hoje, por exemplo, na casa que eu estou construindo de 3 milhões lá, eu não botei eles. Então, hoje como a gente tem um padrão muito alto para o americano não é muito exigente, entendeu? Sim. Para esse tipo de apartamento aqui, o meu preço começou em 450 e foi até 1 milhão e 400 foi a cobertura. Uhum. Esse aqui é um quarto, é uma suíte aqui. E os móveis soltos são daqui, tá? Não são ali. E esse espaço aqui é o que a gente chama de den, que é um espaço reversível, que ele não é fechado, porque a prefeitura exige que tenha uma metragem mínima para fechar. Então eu não posso fechar, mas o cara depois compra e bota na parede, sem perguntar para a cidade, né? E ele já é feito para virar um quarto, cara, porque ele tem um banheiro completo aqui, entendeu? Mas depois que eu vendo, o cara faz o que ele quiser, só que pelo código da cidade não pode fechar. Mas faz com... Aqui é tudo drywall. Drywall? Tudo drywall. Então, tijolo zero. Tijolo só nas de fora e nas estruturais que tem uma ou outra aqui dentro. Então essa aqui é uma planta. Essa aqui do meio é outra, é um dormitório também, mas tem o mesmo esquema, tem um espacinho ali. Faz parceria com o banco aqui para vender e tal? Com o banco? Não, com o banco. Não. O cliente pega financiamento. Aqui não existe financiamento de consultora. Tá. Aqui o banco se vira, ele vem e me paga. Aqui uma outra suíte. Também a gente fez decorado para o pessoal ver. Mesma coisa. Aí, só que esse aqui é aquele espaço reversível lá, que a gente chama de den. Na planta ele é aqui, ó. Aí o pessoal vem e mete uma parede aqui. Entendi. Aqui tem um outro banheiro, completo também. Fica um espaço legal, cara. Teve um cara no 202 que fez. Então ele fez um quarto aqui. Aí ele comprou o apartamento na planta. Ele trouxe essa porta mais pra cá e botou um banheiro extra aqui. Então ele ficou com 2 suítes e mais um banheiro completo. A nossa maior restrição nesse sentido, Maurício, é manutenção. Porque se o cara tá vindo na primeira, como é que vai ser a manutenção? Como é que vai ser a instalação? Entendeu? A ideia não é trazer para uma obra. Inventar aqui, ficar, ó. Aí esse aqui são 2 quartos, tá? Só que eu vou precisar da ajuda de vocês para Claro. um depósito. Cara, Sim. eu preciso começar com um depósito de 300 metros, de 500 metros, depende. Eu conheço um cara, eu faço parte de um grupo. Esse aqui é o den, tá? Aí esse aqui fica com 2 quartos e mais o den. Se ele quiser, ele pode fazer um quarto aqui também. E eu participo de um grupo aqui, até ia te convidar amanhã, mas tu tá indo embora amanhã de manhã, né? E eu faço parte de um grupo que a minha reunião é meio-dia, mas é um grupo de empresários chamado Recomendo, em USA, que é justamente isso. Um fica mostrando o negócio para os outros. E tem um cara lá que ele trabalha com isso, ele trabalha com logística. Então ele tanto te ajuda a trazer de lá para cá, quanto, dependendo do tamanho que tu precisa, quanto do tamanho que tu precisa, ele... na verdade, importação de... Isso aqui eu filmo, tá? Eu não identifico nada a ninguém, tá? Mas é que eu faço bastante conteúdo pra internet pra divulgar o nosso trabalho aqui. O que eu quero saber daqui
aqui mesmo é com relação à mão de obra, entendeu? Eu Sim. trazer o pessoal de montagem de lá. Porque... Assim, o que eu sei do pessoal traz algumas pessoas de lá. Não, tem que trazer, sabe por quê? O pessoal daqui é mão de obra ruim, entendeu? E meu... Mas assim, ó, por outro lado, como tem a Florência aqui, tem a Delano aqui, tem a Ornari aqui, e esses caras trabalham tudo com mão de obra brasileira. Cara, assim, ó, no prédio aqui, a maioria do pessoal que trabalhou aqui era brasileiro. Mas tem que ser, cara, porque se tu pegar um profissional como a gente tem lá, tipo, meus montadores, cara, o pior deles é segundo grau, entendeu? Os caras são... Normalmente essas empresas, eles trazem alguém de lá para coordenar o pessoal aqui, entendeu? Pelo menos nessa fase de implantação, que depois tu vai formando o pessoal aqui, né? Tipo assim, ó, os caras são formados na RAF ali na Alemanha, os acessórios na Blue, entendeu? Então, cara, se for pegar um cara desse aqui nos Estados Unidos, é um absurdo. E eu não sei qual que é o padrão que vocês usam lá nas casas que eu estou fazendo ali, que o Diogo até está participando também. As cozinhas vão ser Minotti italiano, não sei se você conhece. Aí já é outro padrão comparado com a... Eu não consigo botar numa casa de 3 pau. Cara, mas assim, ó, tem tipo de imóvel que dá. Tipo imóvel de 100, 200 mil, cara, o pessoal vai na IKEA ali e compra, tá ligado? Sim. Os imóveis, Isso, eu até falo, eu tenho... É uma coisa assim, cara, tem uma faixa de preço, tu não se preocupa com esses nomes que a gente fala, eu corto tudo, tá? Tem uma faixa de preço aí de 100 a 300 mil, cara, eles não sabem nem nome de marca. Então não faz diferença nenhuma o que tu bota. Só precisa ser bonitinho. Nem esse soft close assim, cara, tu investe num imóvel para esse padrão, assim, né? Essa estrutura que tem, assim... pra ter esse já é nosso padrão. Assim, esse pessoal dos 100 mil a 300 mil, eles é igual ao Brasil, cara, eles compram parcela. Então vou te falar... Então, quanto mais diminuir o custo, melhor. Do 300 até os 600, o cara entende, quer um pouquinho mais de qualidade, e esses detalhes, mas qualidade de madeira, qualidade assim, se vai ser Blum ou se vai ser uma outra marca ali, a ferragem, o cara não vai saber. Agora, de 1 milhão a 1,5 milhão, o cara já quer uma marca, pelo menos. Ele pode não conhecer o produto, mas ele quer a marca. Então vem um monte de coisa assim, tipo a Italcraft. Italcraft é forte aqui. Eles têm a linha top e tem a linha vagabunda. A linha vagabunda eles botam em imóvel até $1 milhão. Mas o cara que está comprando, ele está vendo assim, a Italcraft. Ou uma marca XYZ by Italcraft, né? Que às vezes os caras terceirizam assim por um piorzinho e só botam a logo deles, né? Agora acima de 2 pau aí o cara já quer uma marca italiana, já quer um acabamento de laca, o cara já conhece um pouquinho mais. Mas né? aí deixa eu falar, então, é o que eles estão fazendo. São duas coisas, tá? A construção tem que ser o mais padrão possível. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi. Essas porra assim, esses rebaixamentos, jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora. Rebaixamento. Eu hoje estou entregando com piso e rodapé. Mas assim, ó. Cara, assim, vai ali naqueles prédios de 3, 4 milhões, entrega sem nada, assim, sem nenhum detalhe. Então aqui foi uma coisa que a gente fez demais, assim, a gente deu aquilo ali, deu isso aqui, deu não sei o que, o móvel da Delano, que poderia ter sido um pior, porque tudo isso, porque isso aqui, apesar do cara gostar, o meu prédio é $630 o pé, que isso se fala muito no preço do pé quadrado. Ele vai ali no lado, esse aqui, ó, atrasado 1 ano e meio, é 450. Ele não tem nada disso aqui do nosso. O nosso tem automação, então luz, ar-condicionado e as cortinas do apartamento, tudo automático. Entregamos com piso. Todos os apartamentos têm um storage, um hobby box. A gente tem, na sacada tem uma pia, tá? Aí o cara pega e vai no do lado. Porra, Daniel, mas o do lado é 450. Mas ele não tem isso. Daí o que ele faz? Ele vai lá no do cara pedir desconto. Em vez dele pagar mais caro no meu. Ele assim, porra, o teu é 450, mas o teu não tem aquilo. Me dá mais um desconto, senão eu vou pro cara. Aí ele joga isso contra mim, entendeu? Ele quer o preço do cara no meu prédio. Sim. Aí no final das contas o cara lá não vai dar um desconto, porque ele tá trabalhando na margem e eu tenho que abaixar o meu, para ele poder comprar, entendeu? Senão ele compra do cara sem nada. Entendi.
Então, isso são coisas que a gente aprendeu. Então, o que tu falou tá certo. Eu tenho que entregar sem nada, mas tenho que fazer um desse aqui. Tem que fazer um desse aqui. Eu recebi um cara semana passada do Canadá aqui, cara, ficou louco nas unidades, cara. E ele nem viu as outras. Coronei, mostrei essas 3 aqui, ó. É que ele já entra pronto. Aí o cara vê porque as pessoas, e eu tenho essa deficiência. Se eu chego num lugar sem nada, eu não consigo ver. Eu achava a planta do meio a pior de todas. Entre o do meio e da ponta, a pior. Hoje eu acho bem melhor essa do meio, que é uma coisa só, do que aquela lá da ponta que tu entra, tem uma quebrada pra cá, né? Eu prefiro muito mais essa do meio, cara, porque agora tu vê mobiliado, tu vê o que pode ser feito. Eu vi o de baixo com a parede ali, e eu vi que não fica pequeno, então precisa disso. Mas a construção em si tem que ser assim, ó, mais básica possível. Autoridades, meu nome é Daniel, eu sou construtor e incorporador aqui nos Estados Unidos. E hoje eu quero falar sobre os números do mercado em agosto. Aqui no condado de Miami-Dade, as vendas no mês de agosto caíram em relação ao mesmo período do ano passado. Então as pessoas que têm imóveis, se puderem esperar para vender, esse não é o melhor momento para colocar o seu apartamento no mercado. Agora, as pessoas que querem comprar, essa é a hora ideal de conseguir um bom desconto. Guys, I was just taking a look on some market opportunities, and I really like the multifamily business, and it's a completely opposite from what we do because we do luxury homes. But I believe that if the economy collapses, everybody needs a place to live and to sleep. That's why I like multifamilies very much. I was just looking at this one, which the price, the asking price for this unit is, let me put here, the asking price for this property is $1,650,000. This property has 19 apartments and generate monthly a net revenue of $13,589 every single month, and this is fully occupied. You still have room to just renovate a little bit and even increase the rents, but let's put this way just for now. If we do that math, just the ROI, just the cap rate here is 9. The cap rate here is already 9.88, almost 10%. This is as is, just like that. But if you buy it, let's simulate here. Let's simulate something here. If you buy this financed, and I talked to a bank 5 minutes ago, this bank could finance 75% of the acquisition. So you would only put down, of course, 25%. So your investment here would be $412,500. Okay, and you would finance 1, 2, 3, 7 and 500. 1, 2, 3, 7 and 500. Okay, so this is finance, and this is your down payment. On the operation, let's say your closing costs, because you're financed, you have everything, is 5%, more or less. We would have closing costs of about $82,500. So your total investment would be the 412 plus the 82, which would be 495.
So from a property that costs 1.6 million, you would need to put $500,000, $495,000. So, but what is important here? This generates a net revenue of $13,000. The bank would finance, and the finance terms depend on the credit of the person. But I talked to the bank, 30-year term, 5% per year. Okay, so your payment, your monthly payment would be $6,700 more or less and change. Okay, so when you take, look, your revenue is 13 and you're paying for the bank 6,000. This is net revenue. You're paying 6,700. So your net here, your cash on cash, and I'm going to put in black, your cash flow is this minus this, which gives you $6,880 and change, 57 cents, okay, to be precise. So this is your cash. You put $500,000, $495, and you take out monthly, paying your equity, you get $6,000 per month. That's return on your investment, because we invested $500,000 of 1.39 per month, or your annual ROI of 16.7% year. So you want to make a good investment, you buy multifamily properties. You diversify your revenue, you have 19 units. One guy lives, the other 18 keeps paying the rent, and you're never out of money. You leverage your operation, you finance 75% of it. Perfect. And you generate a positive cash flow with an ROI of 16.7%. 16.7%. So guys, pay attention to this kind of operation, because this is the best. Money in your pocket. As you can see, I'm changing a little bit my vlog routine. I'm going to try to make it a little bit more complete, showing more aspects of my content, and Brownie is impatient because he wants to go down. We're going down in 1 minute, 1 minute. So I want to compile in my vlog a lot of the content that I create throughout the day. Maybe the highlights of everything, the meetings, the encounters, the information, the visits, whatever. And then I will have the complete segment. Like today I had a meeting with someone that wants to build or to start bringing furniture from Brazil here. So maybe I'll just put that a little bit on the vlog, and in another part of my channel I put that whole meeting with a different title, because I want to focus in different things while I'm doing the vlog and while I'm producing the actual content. Also today I did a report about the numbers, the sales here in South Florida. Maybe I'll just put the highlights, and in another segment of the channel I will put the complete segment or the complete information. So the vlogs are going to be a little bit longer, and the reason that I'm doing that is because I was struggling in creating content, because I got the camera, I used to get the camera every morning, and I didn't know what to shoot, because I was writing, shut up Brownie, you're going down. And I didn't know what to shoot on the vlog, because I was creating other content. So this way I will still creating other content,
But I will put the vlog, the highlights, that's it. I'll put the vlog in highlights. Now I'm going down with Brownie because he's being a little bitch. Why are you bitching about Brownie? Do you want to go down? Do you want to go down? Let's go down. Vamos descer? Xixi? Fazer cocô?